E aí meu pai, cara, com toda a ignorância dele, ele me viu assim meio xoxo, assim, né? No quarto lá, meio, né? Tipo, ó, vida, ó, azar. Um bobo. Um moleque chorão. Meu pai chegou e falou assim, que houve? Eu falei, não, eu terminei com a fulana terminou comigo. Aí ele terminou? Terminou. Então acabou. Apaga número, corta contato, não fica nessa porra aí de ficar buscando não. Acabou mesmo. Não fica correndo atrás também não. Segue tua vida. Qual deve ser a hora do término? Cara, são fases, tá? São fases de um término. Você tem a primeira fase que você começa a se incomodar com a pessoa, aí depois você começa a perder a comunicação com a pessoa. O penúltimo estágio é a hora que você começa a ter desrespeito pela pessoa, né? Se chegar na fase do desrespeito, já era pra ter terminado. Já estão atrasados. Mas você ainda tá nas fases anteriores e nela você decide terminar. Por quê? Você tem que terminar na hora que vocês perceberem que vocês estão pra caminhos opostos. Eu tive 2 namoros longos antes da Gabi, um de 3 anos e um de 5 anos. Meninas maravilhosas, tá? A princípio, eu não tenho o que falar delas, tá? Eu acho que qualquer pessoa que se relacionarem com essas 2 meninas vai casar bem, vai ter uma boa relação, vai ter uma vida boa. Só que a gente tinha caminhos diferentes. Uma achava que eu tinha que me satisfazer em ser soldado fuzileiro, que eu não tinha que ficar nessa vida de ficar estudando, sabe? Perdendo tempo estudando. Ela queria que eu tivesse me conformado ali, que ela achava que ali já tava bom, já dava pra resolver a vida. Ela não me chamou de ganancioso, cara, mas ela deu a entender, assim, que ela não entendia, ela talvez não entendesse o fardo que eu carregava, assim, da minha vida. Mas tá tudo certo. E aí outras coisas, né, na relação não foram alinhando e eu achei que a gente tinha que seguir, aí eu escolhi seguir. A outra relação durou 5 anos, praticamente, tá ligado? E uma pessoa maravilhosa também, não tenho o que falar. Ela tinha um caminho, ela era mais extrovertida, ela queria viver, viajar, fazer as coisas. E eu só pensava em estudar pra crescer. Ela me apoiava, mas nitidamente, olhando hoje de fora, já se passaram 12, 13 anos disso, percebo que eu fazia mal a ela porque eu não deixava ela viver o que ela queria e ela me fazia um pouco mal porque ela me fazia me sentir incomodado em fazer aquilo que eu fazia. Então, quando a gente terminou, nitidamente os 2 cresceram, cada um pro seu lado. Mas se a gente não tivesse escolhido seguir cada um pro seu caminho, os 2 teriam travado ali. Aí ela ficaria, né, quando a conta chegasse, ela ficaria puta por não ter aproveitado como ela achou que tinha que aproveitar, e eu ficaria puto por não ter sido o que eu queria ser. E aí, essa conta ia acabar com o relacionamento, com certeza. Então, assim, o relacionamento tem que ser pra somar. Se a relação não soma, ela tá atrasando você, e aí você tem que deixar seguir, tá? É uma visão madura, tá? Mas que todos deveriam alcançar, na minha opinião. E aí, cara, quando terminar, tenha dignidade, tá? Eu luto até por alguém, tá? Pra mostrar o meu valor à pessoa, pra me esforçar. Todo dia eu me esforço pra que minha esposa tenha orgulho de mim. A gente não pode amar nada que não admire. Se não tem admiração, cara, não vai ter amor. A gente até tolera, mas a gente só ama aquilo que a gente admira. Se não tem admiração, então eu luto pra que a minha esposa tenha admiração por mim. Isso só é possível se a gente estiver na mesma direção. Se a gente está em direções opostas, por exemplo, nada contra, mas a pessoa que ela tem um viés muito de esquerda, ela não gosta de nada relacionado ao militarismo. Porra, e todas as minhas conquistas de base vieram do militarismo. E aí, todas as minhas conquistas, em vez de eu ter apoio em casa, eu teria um ponto negativo. A gente não teria como dar certo. Eu ia acabar, naturalmente, em um momento fracassando. Porque a pessoa que mais te influencia é a tua parceira, cara. Então, se você não tem uma parceira que tá na mesma direção que você, cada um pra um lado, ela não vai sentir admiração nas suas conquistas. Não vai. E aí, sabe, você tá com uma pessoa que é obesa e você quer ser fit. Porra, naturalmente, os caminhos são opostos, entendeu? Você vai estar tendo que fazer comida fit e a pessoa, tipo, pedindo grandes comidas que são gostosas, mas que tu sabe que aquilo ali não é pra você. E aí fica aquele incômodo, né? Em grosso modo, seria isso. Você tem uma pessoa que anda pra saúde e a outra muito preocupada com a saúde. Não vai se dar bem. As tuas conquistas, tipo, ganhei 1 quilo. A pessoa não vai admirar. Tu perdeu, ela ganhou mais 5, você perdeu 3. Deu mole. Deu mole. Enfim, é pressuposto pra admirar. Então, eu luto por alguém dessa forma. Mas eu não luto pra ter ninguém. Eu não luto pra ter ninguém. Uma das primeiras coisas que eu falei isso em todas as minhas relações. Pelo menos nessas 3, né, que foram duradouras. Eu falei, eu não tô pra jogo. Se fizer joguinho, eu não funciono. Eu sou muito ocupado, cara, nos meus propósitos, em conquistar meu reino, pra perder tempo fazendo joguinho de relação. Então toda a minha relação eu sempre avisei isso. Olha, se começar esse negócio de vou provocar ciúmes, vou não sei o que, eu agradeço e saio. E já saí, tá? Eu já tive relações que eu tinha que trabalhar, não pude ir, e aí começou tipo assim, a duvidar da minha personalidade, a duvidar da minha negócio. Eu entendo que talvez a formação da pessoa faça ela ser assim, mas eu não jogo assim. Então, meteu um vou terminar. Eu falei, então termine, acabou. Aí depois se arrependeu. Não, tem a dignidade. Eu tenho. Eu não aceitei. Eu não tô fazendo joguinho. Então, isso aqui é muito importante pra mim. Minha primeira relação, cara,
duradoura, ela durou quase um ano. Não vou falar o nome da menina, né, que não cabe, eu tinha 15 anos. Eu acho que ela tinha 14 ou 15 também. Ela era um pouco mais nova que eu, acho que coisa de meses. Cara, eu não tinha autoestima, eu não tinha crença de capacidade, eu não tinha visão de futuro. Eu acreditava só no amor ingênuo e puro. Eu achava que se eu amasse muito, fizesse muito pela pessoa, a pessoa gostaria de mim. E aí eu perdi a minha dignidade. Dignidade que eu digo assim, eu ficava me sujeitando, sabe, a comportamento, a estar em ambientes que eu não gostava, a frequentar, fazer coisas que eu não concordava, tipo assim, não concordava não, mas que não eram, que me agradavam, sabe. E essa garota, ela terminou comigo, e quando ela terminou comigo, ela falou, você é um garoto muito bom pra estar comigo. E ela me dispensou. E eu não tive dignidade. Fiquei choramingando, lembro de ficar dando soco em placa de trânsito, e fazendo drama, o caralho. Cara, eu não tinha, pra mim as coisas eram todas pra sempre. Eu acreditava no amor romântico, que é uma idiotice, de acreditar assim, naquele imprint, né? Pum, o amor é pra sempre. Porque na verdade é o seguinte, a paixão, eu já falei isso, a paixão, ela cria neuromodeladores que modificam a tua percepção cerebral sobre vários ambientes. Ela adapta teu cérebro, então as pessoas mudam por amor, tá? O amor é capaz de mudar uma pessoa, porque ela gera tanta satisfação que o teu cérebro reenquadra as coisas pra poder ter acesso a toda aquela satisfação. Então, normalmente, esse imprint da paixão, todo mundo vai sofrer. Sofrer não, todo mundo vai ter. E quando você não é maduro, você acha que as coisas são pra sempre, você acha que aquilo ali nunca mais vai se repetir. Besteira, vai se repetir. As intensidades vão mudar, porque quanto mais você tiver, mais você vai se adaptar. Mas vão sempre se repetir. Só que a gente naturalmente é territorialista. A gente acha que aquilo é nosso, né? A maioria dos casos, o homem, quanto menos maduro for, ele vai achar que ele é mais territorialista ainda. Então, ele acha que aquela pessoa tem que ser dele pra sempre. Então, é um pensamento meio fracassado, mas instintivamente ele é explicado, tá? O homem vê tudo como território, inclusive as suas relações. E uma relação que gerou tanta satisfação, ele não quer abandonar. Só que eu tinha 15 anos, né, cara? Aí fiquei naquela. Meu pai, ele falou uma coisa muito séria pra mim, assim. Que a gente vai falar aqui. O cérebro é sugestivo, cara. O cérebro é altamente sugestivo. Quando você... Aí eu criei raiva da garota em algum momento. Criei várias coisas, né? Eu já falei sobre a roda da vida aqui. E aí, o teu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, ele não sabe o que é raiva, ele não sabe o que é saudade, ele não sabe o que é nada. Ele sabe o que ele pesquisa. E aí você fica pensando na pessoa, a tua caixa preta onde está teu cérebro, vai ficar sempre passando aquela pessoa na tua cabeça. Aí quando tu para, como tu teve muito neuromodeladores pela pessoa, ele vai ficar relembrando. Ele vai ficar relembrando. É como se fosse uma droga. Você tem que passar por um período de abstinência. E aí meu pai, cara, com toda a ignorância dele, ele me viu assim meio xoxo, assim, né? No quarto lá meio, né? Tipo, vida, azar. Um bobo. Um moleque chorão. Meu pai chegou e falou assim, o que houve? Eu falei, eu terminei com a fulana. A fulana terminou comigo. Aí ele terminou? Terminou. Então acabou. Apaga número, corta contato, não fica nessa porra aí de ficar buscando, não. Acabou, meu irmão. Não fica correndo atrás também, não. Segue tua vida. Eu achei aquilo meio pesado, mas, irmão, ele tava certo. Enquanto você não sabe lidar com os seus términos, você tem que fazer o período de abstinência, que é cortar contato. E toda vez que teu cérebro tentar provocar a pessoa, você precisa mudar o foco. Coisas que mudam o foco. Outro amor. E aí você começa a entender as pessoas que pulam de uma relação atrás da outra, pulam de uma relação atrás da outra. Ou usa como pré-treino, irmão. Pré-treino é muito bom. Não existe anabolizante ou estimulador físico melhor do que coração partido. O cara de coração partido, ele triplica. Por quê? Naturalmente, a decepção causa cortisol. Cortisol é o nosso fenômeno do estresse. Mas ele também avisa quando a gente está em estado de sobrevivência. Então ele aumenta a nossa força. Então você fica mais forte. E aí põe mais carga. Logo aumenta mais teu músculo. Então, meu irmão, tomou-lhe um bico. Toda vez que você pensar na pessoa, ocupa sua mente. Seu cérebro não consegue estar em dois locais ao mesmo tempo. A tua consciência, né? Vamos dizer assim. Então, mude o foco, certo? Bloqueia, cause abstinência, já que você não sabe lidar. Uma vez um seguidor aqui, ele é até aluno do curso, ele tinha terminado e foi um término bem escroto, assim, a garota foi bem escrota com ele. Mas ele tava, ainda assim, naquele efeito ainda do neuromodelador da paixão. E aí eu falei com ele, irmão, faz um negócio, bloqueia todos os contatos. Você quer terminar? Decidiu? Corta. Você não sabe lidar ainda, filho? Corta. Depois que acalmar, você volta. E aí, nesse período de acalmar, tu muda o foco. Ou tu se relaciona com outras pessoas, ou você ocupa a mente, mas busca construir em você, cara. Busca construir o seu castelo. É o que eu falo aqui, enquanto você ainda não tem um reino, cara, não se preocupe em ter rainha. O valor do homem, ele cresce. A mulher, ela tem uma fase. Por isso pra ela é mais complicado. Mas o valor do homem cresce.
Então o tempo está a teu favor. Vai construir teu reino. O valor da mulher, ele já é concebido. Certo? E aí, né, até porque a gente que dá, né, eu já falei isso. E depois de um certo tempo ela tem uma decaída. O homem não. E ele vai crescendo. Então um cara que se separa de uma mulher com 40 anos, ele não consegue ter diversas outras relações. A mulher às vezes não, vai ter uma grande dificuldade.